Graça e a paz, estamos de volta com mais uma palavra para você. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que pudesse se inscrever, que pudesse deixar seu like e que pudesse compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar mais vidas. Nosso texto hoje se encontra aqui em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 22 ao 40, que diz: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: A Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias foi um profeta no tempo do reinado de Acabe, onde o rei tinha se corrompido a Baal, deus pagão, que tinha sido colocado no reino de Israel através da mulher de Acabe, Jezabel, que era a profetisa de Baal. Elias, como diz o texto, lutava contra essa prática, a ponto de fazer o desafio. Seria ele sozinho contra 400 profetas de Baal. Você poderia dizer: Elias é um louco. Certamente não teria chance alguma. Humanamente falando, não. Mas Elias servia ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um Deus que tirou o povo do Egito e o sustentou no árido deserto por longos 40 anos de pão e água
lhes era dado diariamente, e por nenhum dia sequer faltou nada. Elias servia o Deus que mais tarde daria seu único filho para perdoar os pecados da humanidade, mas que apesar disso foi morto, mas como estava escrito, ressuscitou após o terceiro dia e está vivo hoje à direita do Pai e voltará em breve para nos julgar. Elias, como tantos outros na Bíblia, defenderam o nome do nosso Deus e não se curvaram nem mesmo ante a morte. E nós, nessa geração, seguimos pelo mesmo caminho desses homens e mulheres que foram fiéis? Elias não se deixou abater diante do número expressivo de profetas que estavam diante de todos e fez prevalecer sobre todos o nome poderoso e santo do nosso Deus. Porém, nós hoje por tão pouco negamos esse nome, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na roda de amigos. Pense que se um de nós estivesse na situação de Elias, vendo o povo sucumbir diante da idolatria, iria ser corajoso ao ponto de defender nosso Deus. Na hora da tribulação, somos tão fiéis a Deus quanto algum desses homens e mulheres que a Bíblia nos relata? Você já parou para pensar por quantas vezes e por tão pouco negamos a Deus durante um único dia? Talvez você nem perceba que por inúmeras vezes fazemos isso. Quando deixamos de perdoar o irmão que nos ofendeu, quando você desobedece a seus pais, quando se envergonha de falar do amor de Deus a seu próximo. Parece bobagem. E porém são essas bobagens que nos fazem a cada dia nos afastar de Deus. Por curiosidade, leia a história de Elias, reflita nesse e em outros acontecimentos que se sucedem. Veremos que não só Elias, mas Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros foram tementes e fiéis nas mais diversas situações. Mas nós vivemos apenas recebendo a palavra quando ela diz que vai nos abençoar. Quando ela vem de cajado, olhamos de lado e muitas vezes dizemos: não é para mim, é para meu irmão ou minha irmã que está ao meu lado. Quando sentimos de falar de Deus a alguém, a vergonha é tamanha, pois temos medo de hoje as pessoas dizerem: você é antiquado, os tempos são outros. Isso é verdade, os tempos mudaram, evoluímos em relação ao povo no tempo desses profetas. Mas será que os mandamentos deixados por Deus também mudaram para agradar o povo? Mateus 24:35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, não importa a época, não muda nunca. Quando Jesus voltar, você quer ser visto como um Elias ou como um Jonas? A colheita está próxima, não se deixe enganar. Os sinais estão acontecendo, só não vê quem não quer. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem um chamado, então cumpra. Se entregue na obra de quem se entregou sua vida por nós. Elias, assim como tantos outros, viram o problema, mas também viram que não eram eles que resolviam. Nosso Deus é quem guerreia por nós. Mas você precisa sim seguir o caminho ao qual você foi chamado. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então por que você se esquiva do chamado na obra? Não importa qual seja seu chamado, somos todos partes importantes nela. Então pegue seu arado e retorne ao seu trabalho. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.